Bora lá, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal com as últimas informações do nosso Palmeiras. Galera, bora ver aqui as novidades do Verdão, informação sobre a partida contra o Vitória, partida que pode decidir aí a liderança para o Palmeiras. Bora ver tudo aqui nesse vídeo. Também tem informação sobre a contratação de Gabriel Moscardo, volante lá do PSG. Pessoal, comenta aqui a opinião de vocês, se vocês aprovam essa contratação, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Agora a gente vai falar do Palmeiras, já viramos aqui pro escudo do Palmeiras, Fernando Vidotto, que tá acontecendo um problema na base, é isso, Nandinho? Conta pra gente. Boa tarde, meu irmão. Pois é, viu, Fred? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. A gente vai falar do Palmeiras profissional, a gente tá aqui no CT da Barra Funda, mas é uma notícia de hoje falando sobre o CT da base do Palmeiras, né, no Parque Ecológico do Tietê, em Guarulhos. A Justiça determinou a demolição desse CT. É porque o Ministério Público de São Paulo afirma que quando o terreno foi cedido ao Palmeiras em 1998, tinha uma série de contrapartidas, né, uma série de obrigações que o Palmeiras deveria cumprir, como manter a segurança do local, uma vigilância 24 horas para impedir entrada de pessoas, de materiais. O MP diz que isso não foi feito e afirma também que houve uma degradação ambiental no terreno. O Palmeiras discorda dessa decisão, afirma que, na verdade, tirou esse terreno do abandono, afirma que investe na segurança do local, diz que não há nenhum dano ambiental. O Palmeiras já afirmou também que vai recorrer dessa decisão, então, em primeira instância da Justiça de São Paulo, viu, Fred? Boa, Nandinho. A notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? E obviamente que a gente vai atualizando vocês aqui no Globo Esporte. Mas agora, Nandinho, o Palmeiras joga contra o Vitória amanhã. Jogo importante, né? Embora o Vitória esteja na parte de baixo da tabela ali. Tem as atualizações do time pro jogo de amanhã? Tem sim, viu, Fred? O Palmeiras se reapresenta aqui hoje à tarde, depois vai treinar no seu estádio para ficar já no clima desse jogo. Tem dois retornos certos, dois retornos importantes, né? O Andreas Pereira e também o Alan. Os dois voltam de suspensão. O Abel Ferreira, inclusive, disse depois do clássico contra o Santos que sentiu muita falta de ter jogadores de meio de campo, que queria ter mexido na equipe, mas faltavam esses jogadores. O Flaco Lopes, né, que voltou correndo da seleção argentina, jogou só na segunda etapa do clássico, também volta à equipe titular. E o Palmeiras agora vai também correr contra o tempo, né? Tem 6 jogadores ainda nas suas seleções, inclusive o Vitor Roque joga hoje pelo Brasil. Vai correr para tentar trazer todo mundo a tempo para jogar amanhã, viu, Fred? Exato, vai ser correria mesmo. Um abraço, Nandinho. Tamo junto. Agora, o Palmeiras vai ter o reforço do Gustavo Gomes, né? Eu separei até a aspa aqui do Alfaro, a declaração. O Alfaro, que é o Gustavo Alfaro, técnico da seleção paraguaia, ele revelou ontem, né, numa entrevista coletiva, que ele não vai pôr o Gustavo Gomes e também não vai pôr o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, num acordo que ele fez com os clubes. Curioso, né? Eu achei ontem fui conversar lá no Palmeiras, falei, pô, esse acordo, como funcionou e tal, e o pessoal tentou desconversar. Eu achei, assim, estranho essa tentativa de desconversar, porque o Gustavo Alfaro, que é o técnico do Paraguai, falou. Então, enfim, em todo caso ele fala, né? Tem o caso do Gustavo Gomes e Júnior Alonso, que eles vão disputar Copas Internacionais. O Alonso joga nesse sábado e o Gustavo Gomes no outro sábado. Já estive do outro lado e conheço as necessidades. Então, assim, eu achei curiosa essa decisão do Palmeiras, né, de desconversar sobre esse acordo, enfim. O Alfaro falou disso ontem e para o Palmeiras é excelente, né? Porque o Gustavo Gomes volta. O Palmeiras tem hoje no sistema defensivo um Murilo bastante inconstante, um Mikael que está longe de ser o jogador que traz mais confiança para a sua torcida. Então o Gustavo Gomes ter jogado a primeira partida e ficar preservado agora para poder pegar o avião e jogar contra o Vitória amanhã, 7h30, é importante. Isso se de repente, né? Se de repente o zagueiro que jogar hoje não se machucar, o Gustavo Gomes tem que entrar de última hora, enfim, tudo pode acontecer, mas os planos da seleção paraguaia pro Palmeiras e pro Atlético Mineiro acabaram sendo bons para preservar o Gustavo Gomes. Tem que ver como vai ser o Sousa também. O Sousa tá convocado, não dá para saber como vai ser a utilização dele. A informação é que o Sousa tem aqui para falar diferente do atacante Ramon Sousa, que deve ser titular nesse jogo. Então o Ramon Sousa, eu libero o Gustavo Gomes, mas o Ramon Sousa eu vou ter que usar e tudo mais. É curiosa porque a gente normalmente vê, né, e eu acho que o caso do Gustavo Gomes, ele é muito particular, né, porque ele é dono do time, ele já sabe que está na Copa, ele não precisa negociar com o Alfaro uma convocação. Eu acho que ele tem o tamanho para chegar lá e falar, mesmo que o Palmeiras não tenha feito, que o Anderson Barros não tenha ligado, o Gustavo Gomes tem o tamanho para chegar lá para o Alfaro e falar, professor,
posso jogar o primeiro e o segundo, porque eu vou ter jogo da Libertadores e tal, seria bom para mim e tal. Agora, o Sousa provavelmente não tá nessa condição, né? Ele tem que comer o último prato de feijão que tiver lá para mostrar que merece essa vaga. Muito bem, olha a sequência do Palmeiras em casa, que é muito boa nos últimos jogos aí, ó. É uma sequência só de vitórias. 2-1 contra o Ceará, aí empate contra o Universitário 0-0, 3-0 contra o Sport, 4-1 contra o Inter, 4-1 contra o Fortaleza, 3-1 contra o River Plate, 3-0 contra o Vasco, 4-1 contra o Juventude, 5-1 contra o Red Bull Bragantino. Essa foi a melhor fase desse Palmeiras do Abel, né? Depois 0-0 contra o Cruzeiro, 4-0 contra a LDU, 2-0 contra o Santos. E vai ser a despedida, Rodrigo, do Palmeiras do Allianz Parque, porque a fase final ali vai ser 3 jogos fora de casa. Vou repetir, se outro cartola arma um acordo desse, que vai jogar os 3 últimos jogos fora de casa, a gente já tá louco aqui. Mas o Palmeiras fez isso. Ele um acordo e vai jogar os 3 últimos jogos fora. Mas a despedida é contra o Fluminense, na verdade, né? Isso mesmo. Vitória, né? Exatamente, contra o Fluminense. Então, mas isso aí foi uma opção do Palmeiras para poder ter os jogadores da data FIFA na quarta-feira, né? Ele sabia que ia ter esses 3 últimos fora e analisou ali entre pontos positivos e pontos negativos, preferia ter todos os jogadores, porque invertia o jogo, trazia o jogo com vitória para agora, e o Atlético Mineiro, que teria jogar na terça-feira e aí não teria nenhuma chance de ter os jogadores da data FIFA, jogou para frente, e aí ele vai jogar as 3 últimas fora. Então foi uma opção ali, que ficou bem claro para o clube que o que ele estava ganhando, o que ele estava perdendo, ele entendeu que é melhor ter todos os jogadores, e eu acho que foi a opção correta. Porque por mais que jogar fora tenha esse problema, é claro que não vai ser fácil ter os 3 últimos jogos fora, mas você ter todos os jogadores num jogo decisivo, esses da data FIFA, é muito importante. Agora é curioso que tem acordo com o técnico do Paraguai e não tem com o da seleção, né? Pô, eu não estou criticando, não, é só um ponto interessante, porque o próprio Ancelotti, quando ele deu entrevista, ele falou, a prioridade é a seleção. Tipo, Já comentou que está ajudando a CBF com coisas de calendário e tal, com outras coisas, mas deixou claro que a prioridade é o trabalho dele, então que ele não ia poupar ninguém na terça-feira para a rodada do dia seguinte. Né? Acho que ninguém teve. Mas eu acho que é um pouco do que eu falei, do tamanho do jogador também. Vamos imaginar o Casemiro, sei lá. Sim. Casemiro é do Palmeiras. Se ele chegasse no Ancelotti e falar, posso jogar o primeiro aí, eu acho que vai muito do tamanho do jogador. O Vitor Roque não tem essa prerrogativa da seleção brasileira, né? Ele não vai virar e falar assim, você me libera aqui desse jogo. Você vai jogar quando, então? Porque se o Gustavo Gomes estivesse disputando vaga, eu duvido que ele ia falar, eu quero jogar contra o Vitória. Ele ia chegar pro Alfaro e falar, não, me escala o que você for, não importa. Agora, e essa história, hein? A Justiça mandou o Palmeiras demolir o CT das categorias de base. Conta aí, Danilo. Foi uma notícia trazida ontem pelo Gentili, né, nosso colunista, tá aí na tela, colunista de notícias, ele trouxe essa informação, que é uma decisão em primeira instância, o Palmeiras vai recorrer dessa decisão em primeira instância, é um caso que se arrasta desde 2012, na gestão do Arnaldo Tironi, esse sim, Arnaldo Tironi, e o Palmeiras disse que cumpre as contrapartidas, o Ministério Público diz que não, que tem uma fossa séptica no lugar errado, que o Palmeiras não tem a vigilância prometida para o local, porque uma das contrapartidas que o Poder Público exigiu do Palmeiras para poder ter esse CT da base lá era ter essa vigilância e tal. Enfim, é muito difícil. Eu nunca fui para lá pessoalmente, eu não conheço o CT da base do Palmeiras, não sei se tem a vigilância ou não. Eu estou aqui apresentando os dois lados e o Palmeiras vai recorrer. Eu acho que mandar demolir é uma decisão muito que a gente dificilmente vai ver acontecer. Acho que é mais para pressionar o Palmeiras para que ele mostre ali na justiça que está cumprindo essas contrapartidas. Fato é que é um dos lugares mais importantes hoje na estrutura do Palmeiras, né? Porque é onde o Palmeiras revela quase que uma mina de ouro para o Palmeiras ali, onde tem vários jogadores saindo, a gente já não precisa nem citar os exemplos aqui. E o Palmeiras, inclusive, além de toda essa reforma que a gente está vendo aí, de nova estrutura, tem vestiário novo, tem vários lugares novos para os jogadores, academia e tal. O Palmeiras fez um campo lá meio que esburacado, com terra, para o jogador ainda poder desenvolver seu futebol de rua, como diz o João Paulo Sampaio, né? Que é onde a bola quica de forma diferente e tudo. Enfim, é o lugar hoje mais importante, provavelmente é mais importante
esse CT aí do que essa linha do Anderson Barros no CT do profissional. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Os jogos atrasados, disputados no sábado, colocaram o Flamengo no topo. O Flamengo goleou o Sport por 5-1, enquanto o Palmeiras perdeu para o Santos por 1-0. Aí está a classificação: Flamengo 71, Palmeiras 68, Cruzeiro 64, Mirassol 59, Bahia 53, Botafogo 52, Fluminense 51. O Santos é o 16º com 36. Atrás vem o Vitória com 35, o Juventude com 32, Fortaleza 31 e o Sport com 17 pontos. Ô Alice, o Palmeiras parecia ter tudo para ficar com a taça, né? Mas agora o favoritismo voltou para o Flamengo, né? Com os números. Pois é, Diego, o Palmeiras tinha esses desafios aí na data FIFA, junto com o Flamengo, mas um desafio mais difícil, que era o Santos, que está mal no campeonato, obviamente está brigando para ficar fora da zona do rebaixamento, mas é um rival regional, jogava dentro da sua casa lotada, com essa pressão justamente para escapar da Série B, e o Palmeiras completamente desfigurado pelos desfalques da data FIFA, além da suspensão do Alan e do Andréas Pereira. Pôde contar com o Flaco Lopes no segundo tempo, que voltou de servir a seleção argentina a tempo de estar na Vila Belmiro, mas fez um primeiro tempo horrível, o Palmeiras, não atacou, não existiu no primeiro tempo, e no segundo tempo conseguiu melhorar, conseguiu buscar mais o gol, mas acabou tomando um gol do Santos ali no finalzinho, já nos acréscimos, que deixou o time da Vila numa situação mais tranquila, conseguiu sair de novo da zona de rebaixamento, a uma posição ali em cima do Vitória, e talvez tenha ganho esse ímpeto para conseguir fugir, né, e não voltar para a Série B no primeiro ano depois do acesso. O Palmeiras, pelo seu lado, vai precisar torcer muito pelo Fluminense, porque agora, no meio da semana, já, né, de novo com as suas formações titulares, o Palmeiras pega o Vitória e o Flamengo pega o Fluminense. Então, teoricamente, o Flamengo dessa vez tem um jogo mais difícil, porque o Flamengo estava desfigurado no final de semana, mas enfrentou o Sport e terminou de rebaixar aí, oficial e matematicamente, o time pernambucano. Então, agora, dessa vez, as coisas se invertem, né? O clássico regional é do Flamengo e o Palmeiras pega um time ali que está brigando para não cair. Então, tem uma possibilidade das posições se inverterem, e se isso não acontecer, Diego, acho que se o Flamengo sair dessa rodada, ainda com a diferença de 3 pontos ou na liderança, vai ser muito, muito, muito difícil tirar a ponta do Flamengo. O que você achou do desempenho do Palmeiras, Mili? Mas você vê que os matemáticos já estão recalculando tudo, né? Agora o Flamengo já está todo mundo com as maquininhas de calcular lá, recalculando tudo. Olha, eu acho que o Palmeiras foi vítima dessa data FIFA, né? A gente imaginou que seria assim e aconteceu. Então, não acho que é justo, mas o Flamengo também não tem nada com isso e se aproveitou. De qualquer maneira, eles vão brigar cabeça a cabeça até a última rodada. Eu mantenho contra a matemática os meus 50% para cada um até o fim. Acho que eles ainda vão se alternar ali nessa ponta e vai ser para os fortes essa reta final de campeonato. Vai ser emoção agora em todas as rodadas. E o Flamengo, hein, Mili? Porque parece que o Flamengo, apesar de ter goleado, só construiu esse placar quando o Sport teve 2 expulsos, né? O Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim. E aí aproveitou, claro, uma arbitragem também muito ruim para fazer 5 gols. Porque o Flamengo, com o Sport, gente, o pior time do Brasileirão, fez um primeiro tempo até razoável contra o Flamengo. Aí tem 2 expulsos, não dá. Realmente, o Sport fez o primeiro gol, inclusive. Aí levou a virada, o Flamengo passeou lá. Então, a arbitragem ruim, ela não, no final do campeonato, ela não terá favorecido e prejudicado um só time. Ela favoreceu um monte de time e ela prejudicou um monte de time, e às vezes eles são o mesmo time. Então, foi isso que aconteceu, assim. O Flamengo também, numa data FIFA, teve uma rodada atrasada e deu a sorte da arbitragem ruim está a seu favor nesse caso. E aí, Alicia? O Flamengo vinha fazendo mais uma daquelas partidas em que parecia entrar meio desligado, né? Tava perdendo de 1-0 do Sport, que é um time muito fraco, né? O Sport tem 17 pontos,
13 pontos atrás do vice-lanterna, que é o Fortaleza, e o Flamengo ainda assim estava perdendo, claro que também muito desfalcado, mas bem perdido no jogo. E aí, claro que com as 2 expulsões ficou absolutamente impossível para o Sport fazer qualquer coisa, e acho que a questão da arbitragem ela é relevante, porque o Sport fez 4 faltas no primeiro tempo, e as 4 faltas tomaram cartão amarelo. A segunda expulsão, especialmente, me pareceu um pouco exagerada, e aí, obviamente, selou o resultado, não tinha como, né? Mesmo o Flamengo reserva, com 2 a mais, venceria tranquilamente o time do Sport. E aí, falando em arbitragem, é importante notar também que houve, para mim, um pênalti não marcado a favor do Palmeiras na Vila Belmiro. O Palmeiras ia reclamar oficialmente, né? Fazer uma nota de repúdio, que não vai adiantar nada, mas o fato é, como a Mili, todo mundo um dia está do lado bom, outro dia está do lado ruim. O fato é que a arbitragem está prejudicando o futebol no Campeonato Brasileiro. Vamos para os números, então. Agora há pouco a Mili mencionou, né, os matemáticos estão todos agora com seus computadores e calculadoras. Como o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais sobre chances de título, olha só como inverteu. O Flamengo agora tem 72% de probabilidade de ser campeão. Palmeiras, 26,6%. Cruzeiro, 1,4% e o Mirassol, 0,01%. Vale lembrar aí que o Palmeiras, né, por conta dessa mudança na tabela, vai ter os 3 últimos jogos como visitante. Alícia, o bicho pegou, hein, pro Palmeiras. O bicho pegou, Diego, por isso que eu entendo que os matemáticos não estão botando muita fé no Flusão, né? Vamos aí considerar que o Flamengo tem um grande desafio pela frente. O Fluminense tem feito uma boa campanha com o Zubeldia, especialmente no Maracanã, e né, sempre os desafios, esses clássicos regionais, são sempre mais difíceis, independentemente de onde cada um está na tabela. Por isso que, né, nessa inversão de papéis agora das rodadas, em que o Palmeiras tem um jogo mais fácil e o Flamengo tem um jogo mais difícil, aí está a grande chance do Palmeiras retomar essa liderança. E aí, se o Flamengo perde, o Palmeiras vence, o Palmeiras fica empatado em número de pontos, mas com uma vitória a mais, né? Então, reassumiria a liderança. Então, essa para mim, olhando na comparação rodada a rodada, é aquela em que o Palmeiras teria mais chance de recuperar a liderança das mãos do Flamengo. E aí, claro que a gente vai chegando mais perto do final, tudo vai ficando mais difícil, você tem menos pontos para tirar qualquer diferença, e como você bem lembrou, com essa troca do jogo do Vitória e do Atlético Mineiro, o Palmeiras faz os 3 últimos jogos fora. Então, vai ter aí alguns fiéis da balança. O Galo, que joga ainda com os 2, o Fluminense, que também joga ainda com Palmeiras e Flamengo. E, claro, o Flamengo joga a última partida do campeonato contra o Mirassol, lá no Maião, onde o Mirassol ainda está invicto. Então, teremos aí, se a decisão for até a última rodada, vai ser muito interessante, porque o Palmeiras pega o Ceará e o Flamengo pega o Mirassol fora de casa. Mili, será que o Fluminense vai decidir esse campeonato, ajudar a decidir, né? Porque tem um clássico na próxima rodada contra o Flamengo. Pois é, e assim, o time do Zubeldia está invicto no Maracanã, né? O Fluminense tem jogado bem, está melhor, vai ser uma parada dura. O Fla-Flu, ele existe em si mesmo, né? Então todo Fla-Flu é um jogo que se vale por si. O Fluminense vai dar a vida para ganhar esse jogo, até porque sabe que se ganhar pode ter tirado o título do Flamengo. E não... Galera, que notícia é essa aí, hein? Palmeiras querendo mais uma contratação para o ano de 2026. Não satisfeito com as contratações de 2025, o Palmeiras está indo atrás de outro jogador. Pessoal, se trata do Gabriel Moscardo, volante muito bom de bola, que era jogador do rival Corinthians, e aí foi vendido para o PSG, e depois foi para o Nantes, salvo eu, e joga muita bola o menino, e eu acho que com certeza cairia como uma luva no Palmeiras. Ele é tipo um jogador ali, o Danilo mesmo, que foi revelado aqui no Palmeiras, que atualmente está no Botafogo, é parecido, mas eu acho que o Gabriel Moscardo ainda é um pouquinho melhor ali tecnicamente, né? Então seria uma ótima contratação. O Palmeiras está de olho aí, não tem nada concretizado, né? A Leila só tá querendo a contratação dele. Já iniciou algumas conversas ali. Eu acredito que ele quer vir, viu, para o Brasil, e ainda mais para jogar no Palmeiras, que tem um time redondinho. Ele que inclusive, né, pessoal, já passou por seleção brasileira. Se eu não me engano, ele já jogou na Sub-17 e na Sub-20. Então é um cara muito promissor.
e eu tenho certeza que na mão do Abel Ferreira o menino pode render bastante. Galera, já comenta aqui nos comentários, nem vou prolongar muito o vídeo, só quero saber a opinião de vocês, se vocês querem a contratação desse jogador aí, Gabriel Moscardo. Comenta aqui a sua opinião, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.